Hello there, I'm Gabriel, but you can call me King or Nice too. It's a pleasure to meet you. I'm 16 years old. I live in Campina da Lagoa. I enjoy studying English, and I study English by myself. Uh, Welcome to my video. This video, let's go talking about English. I have 7 questions. Uh, First, do you speak English? No, sure, nothing. A little English. Do you understand me? Nothing. Do you like to study English? Do you like? Do you want to learn English? Right, right. Alright. Well, what brings you here today, this video? What is it English for you? For you, what is it English? Did you study English? Did you study English today, yesterday, or last week? Claro que tudo isso que eu disse só faz parte do roteiro e serve mesmo para e só para engajar o vídeo, deixar ele um pouco mais diferente. Nesse vídeo de hoje eu abordarei um assunto sobre inglês, o que eu penso sobre ele e outras coisinhas a mais que você vai ver no decorrer do vídeo. Bem, o inglês para mim basicamente é um idioma muito, como podemos dizer, muito incrível, muito amazing, muito awesome, né? It's a fun to learn the language English. It's a fun to learn a foreign language. Então, inglês é algo bastante incrível mesmo, que se tornou agora essencial para nós. Não é uma coisa mais por escolha, mas sim essencial, pelo menos dentro do mercado de trabalho. Mas, bem, primeiramente eu já vou logo avisando que eu não sou fluente em inglês, eu acho que não sou nem sequer intermediário no inglês, tá? E a questão aqui é discutir sobre o inglês em si, o aprendizado do inglês e tal. Bom, primeiramente eu estarei falando sobre os cursos, os cursinhos, que são, na maioria das vezes, expensive, né? Agora, sim, essa chatice de ficar falando palavras isoladas em inglês, tá bom? O que eu acho sobre os cursinhos? Bom, cara, na minha tão humilde opinião, eu acho que um curso, sim, ele pode contribuir, não para a sua fluência, mas contribuir para a sua melhora no inglês, né? Cursinhos podem te trazer um grande fundamento sobre aquela língua, aquele idioma específico. E isso é muito bom para quem acaba de começar a estudar, assim como eu, né? Que já estudo, na verdade, faz algum tempo, mas ainda assim eu me considero básico, pelo menos básico. E quase perto de intermediário aí. Pelo menos eu acho. Bom, cursinhos. Existe uma verdade muito dura, muito rígida, né? É difícil de ser aceita que geralmente 90% dos cursinhos aí espalhados pelo Brasil só ensinam a parte gramatical do inglês. Eles esquecem totalmente do listening, do reading, do do writing, que é, na verdade, o writing, na realidade, é trivial, podemos dizer. Mas, em suma, eles ensinam apenas a parte da gramática, que é sim, gramática é uma coisa muito importante dentro de qualquer idioma, e principalmente o inglês, mas o excesso da gramática não ajuda os alunos a aprender a entender mais a respeito do inglês, se é que vocês estão me entendendo. Então, na minha opinião, na minha perspectiva, eu acho que um cursinho pode sim te ajudar e pode, né, te trazer, te proporcionar uma base sobre aquele idioma. Não trazer a fluência, a tal fluência, né? Porque eu acho que a fluência você alcança sozinho, a longo prazo, evidentemente. E você alcança mais sozinho mesmo do que graças à ajuda de um professor específico. E parece que dói até em mim dizer isso, porque eu gosto muito
de um professor de inglês aí, chamado Myron Vergara. Ele é um ótimo professor e é, inclusive, o único professor que eu confio mesmo. Mas ele disse que não existem pessoas fluentes, nem ele mesmo é fluente, e que vale a pena estudar sozinho, que estudar sozinho é um rumo, é uma jornada bastante difícil, porém, né, simultaneamente é prazerosa. E é estudando sozinho que você consegue alcançar aí seus objetivos no inglês. Resumindo de modo simples, alguns cursinhos tendem a enfiar essa questão de falsa fluência, essa questão de gramática goela abaixo de muitos alunos. E o pior, eles gastam muito dinheiro pagando esses cursos específicos. E, em consequência, saem dos cursinhos sabendo menos do que eu. Por quê? Porque a maioria dos cursinhos, como eu já mencionei anteriormente, querem apenas tirar o seu dinheiro, querem apenas mostrar só a parte da gramática, aquela parte que você sempre estudou no ensino fundamental, no ensino médio e ponto final. Eles querem o seu dinheiro, não querem deixar você fluente. Não sei se essa é uma colocação certa, não sei se contextualizei de forma certa aqui, mas é basicamente isso. Em contraste, eu não estou dizendo de forma alguma para você não procurar por cursinhos, mas eu estou dizendo para você olhar de um outro ângulo, com uma nova visão sobre os cursinhos. Analise o que os cursinhos têm para te disponibilizar, o que eles têm para me oferecer. Não confie em todos os cursinhos que você vê por aí. Não confie naquele cursinho que fica na esquina da sua casa, ok? Analise, critique e é isso aí. Você que escolhe, pode optar por aula online, né? Cursos online ou presenciais, isso tanto faz, ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu queria dizer. Agora, o que eu tenho a falar sobre como aprender inglês? A respeito dos aplicativos que ensinam inglês, métodos de inglês e entre outras coisas. Bom, não é algo que eu devo me aprofundar, até porque esse não é o alvo do vídeo e, como eu já mencionei, eu não sou fluente em inglês. Mas eu estarei dando a minha opinião. Bom, eu acho que para se aprender inglês deve ter no mínimo um tempinho aí de contato, mantendo contato com o inglês. Isto é, você deve ter pelo menos o mínimo de contato com o inglês. Você deve fazer uma imersão, um intercâmbio. Em outras palavras, como assim um intercâmbio? Uma imersão ao pé da letra, manter um contato todos os dias com o inglês é fazer uma imersão, é ir para um intercâmbio e fazer intercâmbio. Por quê? Porque no intercâmbio, para você conseguir retirar, aprender alguma coisa fazendo intercâmbio, você deve fazer uma imersão, 100% de uma imersão, conversar com nativos, consumir conteúdos em inglês e etc. Você tem que, pelo menos na maioria do seu dia, 24 horas por dia, a grande parte do seu dia tem que ser tomada pelo inglês. Ok? Não sei se deixei isso muito nítido, mas é preciso. Requer imersão, requer contato para aprender inglês, incluindo também qualquer outro idioma. Ao pé da letra, essa seria a definição do método Vergara, do Anki. E o método do Anki, ele não é um método novo, um método revolucionário, um único método, o método que o Mário Vergara criou. Não, não é exatamente assim. O método do Anki e do sistema de repetição espaçada já é aplicada há algum tempo
pelos poliglotas desde já, como por exemplo Gabriel, que provavelmente você já conhece, ele fala diversas línguas e recomenda também usar o Anki para aprender inglês. No entanto, antes de entender os conceitos do Anki e do sistema de repetição espaçada, é de suma importância explicar sobre o estudo da curva do esquecimento. Esse estudo existe há mais de 100 anos e o estudo mostra uma curva do esquecimento, como o próprio nome já diz, e essa curva do esquecimento mostra o quanto de informação perdemos após o término dos estudos. Usando como exemplo, seria melhor explicar a curva do esquecimento. Exemplo: eu acabo de estudar biologia. Ok, eu acabo de estudar biologia, então durante 1, 2 horas, meu cérebro, embora ele esteja afiado, com uma memória afiada, não memória, melhor dizendo, mas com uma lembrança afiada, embora ele tenha uma lembrança afiada, a memória é curta. O tempo de armazenamento é curto. E por que isso ocorre? Bom, nosso cérebro, ele aprende as coisas repetindo, repetindo e repetindo. E nada mais além disso, nada mais complexo do que isso. Então ele tende a descartar as informações que aprendemos. Ele faz isso porque ele acha que aquela informação não é importante. Por isso que está aí a importância do sistema de repetição espaçada. Você tem que repetir aquele conteúdo para o seu cérebro, desse modo entender que aquela informação é importante e deve assim ser fixada na sua memória de longo prazo. Nosso cérebro, ele é comumente dividido em duas memórias: a memória de curto prazo e a de longo prazo, como eu já disse. A memória de curto prazo é aquela memória fraca, é aquela memória que guarda as informações por muito pouco tempo e logo as descarta, as deleta, ok? E para você conseguir guardar as informações permanentemente, que é colocando as informações na memória de longo prazo, você deve, consequentemente, repetir o conteúdo. Ou seja, resumindo tudo em pouquíssimas palavras, repita o conteúdo para ele entrar no seu HD. Graças à curva do esquecimento, que o sistema de repetição espaçada existe. O sistema de repetição espaçada é um modelo de memorização, é uma ferramenta que te ajuda a repetir assuntos relacionados a qualquer coisa de modo dinâmico e simples. E com o sistema de repetição espaçada, você pode aprender qualquer coisa, absolutamente tudo. Tudo que você quiser aprender, você aprende. Então, com a ajuda do sistema de repetição espaçada. Você pode usar o sistema de repetição espaçada para memorizar leis. Você pode usar o sistema de repetição espaçada para aprender idiomas estrangeiros mesmo, ou qualquer coisa que você imaginar, você pode fazer com o sistema de repetição espaçada,
de modo muito, muito simples e fácil, e também rápido. O sistema de repetição espaçada funciona de uma forma tão simples que você não precisa fazer nada enquanto utiliza dessa ferramenta maravilhosa, porque ele faz tudo para você. Ele calcula o espaço de tempo que você tem que revisar aquele flashcard. E o que é flashcard? Bom, flashcard são pequenos cartões de memorização. No verso, ou melhor, na frente, é contido a pergunta e no verso a resposta, e é simples desse jeito. O sistema de repetição espaçada faz tudo para você. Tudo. Você simplesmente não precisa se preocupar em revisar aquele assunto daqui a 4 dias, daqui a uma semana. O sistema de repetição espaçada já programa direitinho para você isso. Então não há com o que se preocupar. Você, se quiser, pode usar o sistema de repetição espaçada no modo convencional, porém eu já vou alegando que eu não recomendo e eu não acho legal, não sou habituado a estudar inglês ou outros conteúdos, assuntos desse jeito. Mas isso se trata mais de uma experiência pessoal, ok? Enfim, eu acho a técnica do sistema de repetição espaçada ou só SRS um ótimo caminho para ampliar meu vocabulário, porque se torna mais importante entender o input do que o output. E o que é input e output? Input é tudo aquilo que entra, ou seja, vocabulário, listening e reading, ok? E output é tudo aquilo que sai. No caso, é só a parte da fonética, a parte da pronúncia que deve ser deixada de lado, ok? Você deve focar mais no input, mais em aumentar o seu vocabulário, mais em compreender o que está sendo dito naquele livro, naquele vídeo, naquele áudio, ok? É para isso que serve a mineração de sentenças também, que é uma outra técnica que também não foi criada pelo Mário Vergara, mas que é extremamente funcional e aumenta a níveis absurdos o seu vocabulário. Em geral, é mais importante compreender aquilo que está sendo dito do que conseguir falar inglês corretamente. Isso se aplica a todas as outras línguas. Nós, nativos, aprendemos português mais ouvindo do que falando, propriamente dito. Isso se encaixa perfeitamente para as crianças, para os bebês nativos. Então, devido a isso, o que adianta saber falar inglês corretamente se você não consegue entender o que está sendo dito naquele texto, naquele vídeo, naquele filme? O que adianta falar inglês? O que adianta falar inglês como um nativo? Se você não entende os princípios básicos, se você não consegue entender um pedaço de texto em inglês, se você não consegue entender aquela mensagem que está sendo transmitida em inglês, você está meio que perdido. Você só sabe falar, mas não entende nada do resto. Você só entende uma parte do inglês. Um pedacinho quase supérfluo do inglês você entende. Então, só para recordar: input primeiro, depois output. Output deve ser considerado algo em segundo plano. Leve o output em segundo plano. Então, gente, eu acho que eu acabo de terminar o vídeo. Creio eu que por hoje é só. Sei que o vídeo durou muito, muito tempo, mas pelo menos eu consegui
falar tudo o que tinha para dizer durante o vídeo. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam, por favor, de deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Obrigado pela sua paciência até aqui e valeu, falou.